Boas-vindas a esta análise da Ford College. Hoje o foco é o grande momento de consolidação. Podemos imaginar um canteiro de obras cheio de materiais espalhados, madeira, cimento, pregos e fiação elétrica. Na nossa jornada pelas integrações de execução do C-Level, vindo direto daquela etapa de integrar descobertas e validações, esses materiais são os nossos logs brutos, traces de performance e diagramas de arquitetura. O que vamos fazer aqui é pegar essa bagunça técnica e transformar tudo em uma planta de engenharia mestre, limpa e minimalista. O objetivo é construir um relatório final de integrações de execução totalmente polido, onde cada afirmação seja sustentada por evidências inquestionáveis. Vamos lá? Para garantir que essa construção seja um sucesso absoluto, passaremos por 6 etapas bem diretas. O que faremos agora, os critérios do relatório perfeito, a fase de construção, a formatação e empacotamento, o ponto de verificação e, para fechar, os próximos passos na jornada. Então, começando com a parte 1, o que faremos agora? É hora de consolidar a base. A mudança de fase aqui é muito clara. Estamos saindo daquele mar de dados soltos da etapa anterior e entrando oficialmente no território do planejamento de engenharia mestre. Todos aqueles materiais que foram exaustivamente coletados, os logs brutos, as listas de validação, os diagramas, agora estão prontos para a montagem. Eles deixam de ser só dados de pesquisa e se tornam os pilares de sustentação estrutural do nosso relatório. Sem esses pilares de suporte, o projeto desmorona na primeira pergunta mais afiada que a equipe de engenharia fizer. E isso nos leva à parte 2. Os critérios do relatório perfeito, o verdadeiro padrão de engenharia. Essa tabela que estamos vendo funciona como um checklist mestre. E convenhamos, qualquer obra-prima de engenharia precisa passar por uma inspeção rigorosa. Não dá para simplesmente dizer que uma transação no C-Level é ineficiente. É preciso provar. O modelo de execução tem que estar ancorado em diagramas visuais bem precisos. Os achados precisam apontar para uma linha exata na lista de verificação ou nos logs de rastreamento. E as otimizações? Bom, elas exigem KPIs claríssimos. Cada afirmação no relatório precisa de um suporte técnico inegável. É o fim absoluto dos palpites e o início da certeza matemática. Certo. Avançando para a parte 3, a fase de construção. Hora de colocar a mão na massa. Escrever um relatório denso pode parecer uma tarefa monumental no início, mas na verdade é só um processo de montagem dividido em etapas supergerenciáveis. A gente constrói isso em 3 fases rápidas. Primeiro, estabelecemos as âncoras de evidência, que são basicamente os alicerces. Segundo, refinamos a narrativa e as recomendações, o equivalente a levantar as paredes. E terceiro, aplicamos o polimento final e o empacotamento, que seria a pintura e a entrega das chaves. A ordem aqui é sagrada. Afinal, não se pinta uma parede antes de empilhar os tijolos validados, certo? E aqui vale dar um passo atrás. O que exatamente é essa âncora de evidência? Ela funciona como um recibo de uma compra. É a viga de sustentação que aterra qualquer afirmação especulativa na realidade absoluta. Se o texto diz que há um gargalo de performance, a âncora de evidência indica exatamente em qual arquivo de log, em qual linha e em qual milissegundo esse gargalo ocorreu. É isso que transforma uma opinião aleatória em um fato técnico irrefutável. Para entender o impacto prático desse refinamento, é só olhar para esta comparação. De um lado, temos a recomendação melhorar a latência. Sinceramente, isso é pensamento mágico. É tipo dizer a quem constrói prédios, faça uma casa bonita. Não ajuda muito, não é? Do outro lado, temos precisão cirúrgica. Reduzir a latência mediana de invocação cross-programa em 15% dentro de 3 ciclos de implantação. Isso sim é uma instrução de engenharia. Tem prazo, tem métrica, tem um alvo específico. É esse nível de detalhe que separa uma análise profissional de um rascunho amador. Avançando para a parte 4, formatação e empacotamento, o acabamento final. A base técnica está sólida, mas agora entra um terror universal que assombra até as mentes mais brilhantes da Web3. A formatação. Não adianta a análise ser perfeita se a apresentação for um caos e ninguém conseguir ler a planta do projeto. Aqui, a mentalidade precisa ser a de um gerente de projetos de linha dura. O pacote final tem que ter exatamente estes elementos, nenhum a mais, nenhum a menos. Um PDF elegante, o arquivo fonte para edições futuras e a pasta de evidências com o checklist validado e os traces. Se a pasta de evidências ficar de fora, é como entregar a planta de um prédio sem os cálculos estruturais de segurança. A diretoria simplesmente não vai assinar a aprovação. E sobre o resumo executivo, a ideia é pensar nele como a fachada principal da obra. É a primeira coisa que todo mundo vai ver. Não é para ser um sumário ou índice, mas sim um destilado de altíssimo impacto.
Com apenas 300 a 500 palavras, o objetivo é cravar os 3 principais achados de eficiência e destacar uma e apenas uma recomendação prioritária. A intenção é que os stakeholders leiam o texto em 2 minutos e saibam de cara onde o problema está e como agir imediatamente. Quase lá. Parte 5. O ponto de verificação. É a nossa inspeção de segurança obrigatória. Antes de enviar essa planta-mestre para a equipe de execução, passamos por uma etapa crítica. Esse processo de testes finais pode até parecer um pouco engraçado na teoria, mas salva muitas reputações na prática. Ler o resumo executivo em voz alta, por exemplo, revela aquelas frases travadas que o cérebro, lendo em silêncio, simplesmente ignora. Depois, é preciso ser implacável com o próprio documento. Clicar em todos os links de evidência para garantir que ninguém esbarre em um erro de arquivo não encontrado. E, por fim, checar o PDF em 2 dispositivos diferentes garante que aquele diagrama desenhado com toda a precisão não tenha virado uma mancha de pixels ilegível em uma tela de celular. E assim chegamos à parte 6, próximos passos na jornada. Com um relatório validado, formatado e muito bem empacotado, a sensação de dever cumprido é fantástica. Mas a construção do conhecimento nunca para realmente. O próximo movimento tático é fazer o upload desse pacote para revisão por pares. E, como um bônus imenso de eficiência, o ideal é preparar uma demonstração rapidíssima, de apenas 2 slides, destacando o achado número 1 e a recomendação principal. Isso acelera drasticamente os ciclos de feedback, mantendo o foco total no que gera impacto e cortando todo o ruído desnecessário. Esta frase captura perfeitamente o valor de todo esse esforço. Análises baseadas apenas em intuição acabam esquecidas no dia seguinte. Por outro lado, análises persuasivas, onde conseguimos rastrear o caminho desde a conclusão de alto nível lá no topo até a linha de código bruta aqui embaixo, têm o poder de mudar a arquitetura de projetos inteiros. É a rastreabilidade que transforma meras suposições em uma verdade técnica inegável. Com essa base incrivelmente sólida, uma nova porta se abre. As descobertas de eficiência que fizemos sobre o C-Level vão agora bater de frente com os próximos conceitos que explorarão a fundo a teoria de roteamento e os designs de rede. E a pergunta que fica para o nosso próximo encontro é: como esses insights de execução consolidados e totalmente baseados em evidências vão redefinir a abordagem ao roteamento de transações no tópico Por que Gulfstream existe? Para continuar desbravando mergulhos profundos como este e dominar os conceitos mais complexos da Web3, basta acessar Ford College. Um grande agradecimento a quem acompanhou esta análise feita pelo Ford College e até a próxima jornada de conhecimento.